Então, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho um prazer enorme em lhes receber em mais uma reunião de estudos do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Eu sou Maurício Esperandil, médico cardiologista, coordenador do GSE, e se você é novo no grupo ou está nos assistindo pela primeira vez, o Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná congrega profissionais das mais diversas áreas da saúde, com o intuito de estudar e aprimorar a abordagem da religiosidade e da espiritualidade de nossos pacientes durante a prática clínica diária. Nós focamos nos aspectos científicos, técnicos, acadêmicos, bioéticos e humanos dessa avaliação das crenças e práticas daqueles que nos buscam por auxílio, com o intuito de promover uma abordagem integral do indivíduo, ou seja, uma abordagem biopsicossócio-espiritual. Se você está conosco ao vivo, fique até o final para ter a oportunidade de tirar dúvidas e discutir o assunto. E já se você nos acompanha via YouTube, assista até o fim para não perder nenhuma novidade. Em nossa primeira reunião do ano, eu tive a honra de abrir os nossos trabalhos apresentando o tema Impacto da Espiritualidade na Saúde, em que procurei demonstrar a comparação entre os benefícios da abordagem da espiritualidade com as terapêuticas clínicas já consagradas da medicina. Essa aula está em nosso canal do YouTube, então não deixe de assistir mais tarde esse conteúdo. Mas para hoje, eu posso dizer que essa reunião se trata de um encontro especial. Temos aqui alguém que, mesmo sem saber, faz parte de nossa história. Ele foi responsável pela formação de muitos desse grupo no campo da saúde e espiritualidade, e graças a ele, assim como diversos outros grandes professores, hoje estamos aqui nos encontrando para discutir cientificamente esse tema apaixonante para todos nós. Nós temos a honra de receber o Dr. Alexander Moreira Almeida, médico psiquiatra, professor titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e fundador e diretor do NUPS, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da UFJF. Há décadas ele se dedica à pesquisa em espiritualidade e saúde, com centenas de trabalhos publicados, o que faz dele, por que não, um dos maiores pesquisadores do mundo nesse campo. Essa missão, inclusive, foi justamente recentemente reconhecida pela Associação Americana de Psiquiatria, pois o Alexander foi o ganhador da edição deste ano do Oscar Pfizer Award, o principal prêmio da área de psiquiatria e espiritualidade da atualidade. Para vocês terem uma ideia, foram premiados anteriormente grandes ícones como Viktor Frankl, Harold Koenig e Kenneth Pargament. Mas hoje, estamos aqui para um bate-papo, aliás, que seja leve e descontraído, sobre uma grande linha de pesquisa em andamento pelo Dr. Alexander e outros colegas, o dilema mente-cérebro. Com seu livro publicado há pouco tempo, Ciência da Vida Após a Morte, ele, a doutora Mariana de Abreu e o filósofo Humberto Schubert com certeza elevaram o nível da discussão científica nessa área. No final do encontro, inclusive, farei o sorteio de 3 livros para quem estiver presente, portanto, permaneçam conosco até lá. Sei que todos nós estudamos, inclusive, o material enviado previamente pelo professor e estamos com nossas dúvidas prontas para fazer ele queimar fosfato nessa conversa. Alexander, seja muito bem-vindo. Meu enorme agradecimento por sua disponibilidade em estar aqui hoje conosco. Esteja à vontade, a sala é completamente sua. Obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite generoso de estar aqui conversando com vocês sobre o trabalho que temos desenvolvido. Agradecemos vocês que estão aqui hoje à noite conosco para essa conversa. E a ideia é que seja uma conversa realmente bastante produtífera, de integração, de troca de visões e perspectivas. E aí, então, como nós fizemos, né, nós solicitamos, né, que vocês assistissem, né, 2 conferências, né, uma que é a conferência sobre o livro da Ciência da Vida Após a Morte, e outra que foi a conferência que foi uma sequência disso, que é justamente essa ideia, né? Primeiro, a gente discute as evidências de que a mente é algo além do cérebro, e depois a gente avançou com uma outra conferência, que virou um artigo também, que eu acho que circulou entre vocês, que a gente propõe um modelo, né? Um modelo teórico, uma hipótese de como
a mente interage com o cérebro, a mente, além do cérebro, interage com o cérebro, e como que a gente pode pesquisar e investigar esse tema. Para a gente poder render mais, o que eu sugeriria seria que vocês justamente me trouxessem as questões que ficaram, o que vocês gostariam de aprofundar, ou dúvidas que tiveram, ou questionamentos com base no material que foi enviado, para a gente poder tornar aquilo mais interessante para vocês e eu poder falar diretamente o que interessa a vocês. Então, eu sugeriria que vocês, que a gente pegue várias perguntas inicialmente, para eu ter uma visão geral do que vocês estão interessados de abordar, e aí a gente vai respondendo, depois a gente faz uma outra sessão de perguntas e vamos fazer assim. Pode ser desse jeito, Maurício? Por mim está ótimo. E, por gentileza, esteja à vontade, então, para trazer suas perguntas para o Dr. Alexander. Eu tenho diversas aqui, mas eu quero dar prioridade a vocês, caso vocês já tenham alguma coisa. Quem tiver uma pergunta, pode levantar a mão e fazer essa pergunta ao vivo. Vamos procurar, inclusive, ser objetivos, porque nossa ideia é ouvir ao máximo o Dr. Alexander na noite de hoje. Caso alguém queira deixar uma pergunta ali no chat, nós também já vamos replicando essas perguntas. Alguém teria algo que gostaria de iniciar? Boa noite a todos, boa noite, professor Alex. Boa noite. Maurício, parabéns pelo nosso encontro. Eu sou psiquiatra infantil aqui no Rio de Janeiro. Comecei esse ano, professor Alex, a pós-graduação em espiritualidade e estou feliz de poder participar. Eu tenho uma pergunta a fazer no tema que o senhor traz e trouxe também no CONUPS. Como que nós podemos trazer esses estudos de uma forma, conversei até com o senhor no congresso, embasando os transtornos mentais, trazendo essa linha da espiritualidade para a área da infância, dentro da psiquiatria infantil? Eu tenho muitas crianças com transtornos mentais que falam a questão de crianças já graves em hospital, quando eu fazia plantão em CTI, de experiências que relataram pós-morte, de quase morte, e também de crianças que afirmam ter visões de espíritos, de entes queridos, e a gente não cair nesse lugar comum do achismo, e eu poder conduzir esses estudos dentro da área da saúde mental na infância. Obrigada, professor. Perfeito, Michele, obrigado. Tem mais? Vocês estão muito tímidos, pessoal. Vamos lá. Fiquem à vontade. O Dr. Alexander, ele gosta de acumular perguntas de um mesmo tópico, e aí ele vai discorrendo a respeito dessas perguntas. Quem foi aluno dele já conhece o esquema. Mas talvez muitos aqui ainda não tenham hábito com essa dinâmica, né, de aula invertida, né, de sala de aula invertida, né? Eu vou deixar uma então, Dr. Alexander. Então, provavelmente muitos aqui do grupo, eles estejam no início dos seus trabalhos sobre espiritualidade e saúde. Dentre essas respostas que você planeja dar, você poderia dar um breve panorama desse dilema mente e cérebro, e se isso é um assunto da ciência ou da religião, ou de ambas? Olha, nós temos aqui do Danilo, por que ainda há resistência acadêmica à investigação científica de fenômenos espirituais? Isso é tabu ou uma precaução metodológica válida? Essa é a pergunta do Danilo. A Liliane lhe dá boa noite e diz que será sucinta porque está muito emocionada. Nós também, Liliane, esse é um encontro muito especial para todos nós. Ela diz ter passado por 2 EQMs, voltar não foi fácil, então ela pergunta como ela pode se adaptar novamente a uma vida, agora totalmente expandida, diferente de antes da EQM. Beleza. Então vamos lá, vamos começar com essas questões, para a gente poder ir aprofundando gradualmente aí. Vocês fiquem à vontade, tá, gente? Inclusive, podem discordar, faz parte do ambiente acadêmico, ter discordância, ter questionamentos, sendo de modo respeitoso, está tudo valendo, é assim que a gente cresce. Então vamos lá. Talvez para ficar uma sequência mais didática, começar com a pergunta do Maurício, se a questão mente-cérebro é um problema das religiões, é um problema da ciência ou de ambos. O problema mente-cérebro tem várias questões, uma delas, que é a que nos interessa muito, é se a mente é um produto da atividade elétrica e química do cérebro, ou seja, isso que a mente, o eu que pensa, isso que sente, o eu.
eu sou um produto da atividade elétrica e química do cérebro, e quando acabar essa atividade, eu desapareço, minha consciência desaparece, ou o eu, isso que penso, que sente, ela é uma questão além, quer dizer, a mente é algo além do cérebro, que utiliza o cérebro para se comunicar. Do ponto de vista leigo, muitas vezes se fala, por exemplo, será que a gente tem uma alma, um espírito que vai além desse corpo? Do ponto de vista técnico, a gente diria que a consciência, né? No fundo é a mesma palavra, né? O psique significa alma, espírito, mente, que vem do grego, é a mesma palavra, basicamente, né? Então, essa é a primeira questão. Muitas vezes isso foi tido como uma questão apenas religiosa, sem desmerecer, né? A religião trabalha, de um modo geral, com a ideia. Esse é um dado importante, né? O que caracteriza a espiritualidade? Essa é uma outra polêmica importante. Mas, assim, se eu for olhar todas as tradições religiosas e espirituais da humanidade, o que todas elas têm em comum? O que elas têm em comum é a ideia de que existe uma dimensão transcendente da realidade. Ou seja, alguma coisa que vai além, que transcende esse mundo material que a gente vive. E todas as tradições espirituais vão falar que existe essa dimensão transcendente, pode ser Deus, deuses, espíritos, ancestrais, seja lá o que for. Existe uma dimensão transcendente, e não só que ela existe, como essa dimensão transcendente é absolutamente fundamental, essencial. Pode ser desde o reino de Deus, o reino dos céus que Jesus falou, pode ser o mundo das ideias que Platão falou, e vai ter, todas as tradições vão falar de alguma coisa, de uma dimensão transcendente, que é a verdade última, que aqui é uma coisa transitória, ou uma coisa meio ilusória e tudo mais. Então, todos vão falar isso. Então, a espiritualidade tem a ver com isso, muito bem. E por causa disso, praticamente toda a tradição espiritual vai falar que existe algum tipo de vida após a morte, né? Que eu sou mais do que esse corpo, o corpo morre e eu continuo de alguma forma. Toda a tradição espiritual vai falar sobre isso. E esse tema, então, de uma vida após a morte, uma sobrevivência, uma consciência além do cérebro, já era abordada pelas religiões, é abordado pela filosofia, ou era, pelo menos, pela filosofia ao longo do tempo. Se for pegar, por exemplo, Platão discorre sobre isso de modo muito profundo, sobre a consciência, a alma. Inclusive, o Platão descreve, no livro A República, o caso de um soldado que teve uma EQM, experiência de quase morte, por exemplo. Né? Então, esses são é uma coisa que sempre a filosofia também trabalhou com essas questões, e houve uma dúvida se a ciência pode ou não investigar. E hoje em dia, sim, a gente sabe que ela pode investigar. É o material que vocês estudaram, né? Todos receberam um material para o estudo prévio, né? O nosso livro Ciência da Vida Após a Morte, ele aborda exatamente sobre isso, a possibilidade de investigação científica. Por que pode investigar cientificamente? Porque tem fatos objetivos que você pode testar, né? Se a consciência sobrevive, eu esperaria encontrar evidências de atividade dessa consciência, dessa mente, especialmente continuidade do caráter e da memória. E há modos de se investigar isso. Então, isso é claramente também um objetivo da ciência. E uma coisa muito importante, e também vale a pena saber que, dependendo da visão que eu tenho da questão mente-cérebro, por exemplo, se o cérebro que determina tudo, será que eu tenho livre-arbítrio? Será que eu tenho escolha? Saiu na Veja, esse final de semana passado, o retrasado, melhor dizendo, uma entrevista do neurocientista dizendo, olha, não existe livre-arbítrio, não tem escolha. O cérebro que determina, são reações químicas que determinam, e eu, em si, não tenho escolha. É uma ilusão isso que eu tenho escolha. Por uma visão estritamente fisicalista, materialista, é totalmente coerente. Só que isso tem implicações importantes. Primeiro, a gente não sabe se é verdade, na realidade, a evidência parece que não é verdade, além da sobrevivência da construção. Tem várias implicações sobre isso. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, só uma fala inicial. O segundo, sobre por que a resistência acadêmica, a pergunta aí do Danilo, né? Por que há resistência acadêmica à investigação científica de fenômenos espirituais? Se seria um tabu ou uma preocupação metodológica válida? Vamos lá. Na realidade, essa resistência tem diminuído muito. Lembrando, então, uma coisa que vale a pena lembrar é de que a ideia de que existe uma oposição entre filosofia, razão e mesmo ciência e espiritualidade ou religião, essa ideia de uma oposição é uma ideia falsa, tá? Que é necessariamente uma oposição. Na realidade, nunca foi assim ao longo da história da humanidade.
tá? Na realidade, desde o começo, os filósofos, como eu falei, Aristóteles, Platão, Pitágoras, Sócrates, todos eles lidavam com questões da espiritualidade. Assim como na ciência também, o surgimento da ciência, com Galileu, Kepler, Newton, Francis Bacon, todos eles eram profundamente espiritualizados e tinham uma preocupação espiritual para fazer a sua própria ciência. Então, esse é um outro ponto importante. Então, não existe essa noção de um tabu eterno, mas sim se desenvolveu um tabu do final do século XIX e início do século XX. Então, durante boa parte do século XX, a gente aprendeu que era um tabu. Por quê? Isso, inclusive, é um tema da conferência que eu fiz no CONUPS, sábado retrasado. Quem quiser, só entrar na TV NUPS, tem a palestra de Cosmovisão, que eu apresento. Inclusive, eu apresento um estudo muito importante do historiador Peter Harrison, que foi professor de Oxford por muitos anos, um livro que acabou de sair pela Cambridge University Press, se chama Some New Words, esse livro, e esse livro, ele mostra como algumas pessoas que não eram os principais cientistas, nem eram os principais filósofos, mas eram divulgadores, pessoas que tinham meio midiáticas, digamos assim, assumiram uma visão estritamente materialista e anti-espiritual e difundiram essa visão materialista e anti-espiritual no meio intelectual, e isso acabou predominando, mesmo sendo uma coisa que não é verdadeira, e inclusive reescreveram a história da filosofia, da ciência, do pensamento intelectual ocidental, para encaixar nessa narrativa de oposição. Então, primeiro, não existe a necessária oposição, mas nós vivemos no resquício disso. Hoje em dia, as várias publicações e os grandes estudos mostram que isso não é verdade, mas o fato é que a gente vive esse resquício. Então, de um lado, sim, existe um tabu de que não pode estudar sobre religiosidade, sobre espiritualidade, experiência espiritual, porque isso seria anticientífico. Ou, antes de estudar isso, ou eu sei de antemão que uma experiência espiritual, de ter uma visão, uma experiência fora do corpo, ou qualquer coisa, uma experiência de Deus, é necessariamente uma alucinação, uma criação mental, por causa da visão materialista que está na base. Então, esse é um tabu, sim, para algumas pessoas. Mas, felizmente, esse tabu tem diminuído muito. Agora, se é uma preocupação metodológica válida, às vezes é. Porque, de fato, também, isso é uma coisa importante. Lidando com essa área de espiritualidade e medicina, espiritualidade e ciência, espiritualidade e saúde, nós vamos ter dois extremos que são muito problemáticos. Nós temos um extremo, que eu acabei de falar, que é esse materialismo dogmático, a priori negacionista de qualquer coisa da espiritualidade. Lembrando que esse pessoal não são verdadeiros céticos. O cético é aquele que suspende o julgamento e busca melhores evidências para formar sua posição. A pessoa que a priori já diz que isso não existe, que isso é bobagem, só pensa em combater, isso não é cético, tá? Isso é um negacionista dogmático, por exemplo, no caso do materialismo. Do outro extremo, nós temos, às vezes, pessoas religiosas que querem também impor as suas visões religiosas. E querem, muitas vezes, fazer propaganda religiosa dentro do ambiente científico, o que também não é adequado, né? Então, tem que ter uma preocupação metodológica adequada, por quê? Resumo, não existem temas proibidos na ciência. Qualquer tema pode ser investigado, desde que com rigor. Então, realmente, tem que ter uma preocupação metodológica para fazer o estudo adequado das experiências espirituais. E é justamente isso que a gente procura mostrar no trabalho e no livro e nas conferências que vocês assistiram. Bom, a Michele perguntou sobre como incluir a religiosidade e a espiritualidade na psiquiatria da infância, adolescência e tudo mais. Bom, no CONUPS, esse ano, a gente teve muitas coisas nesse sentido. Teve uma pergunta muito bacana para a Lisa Miller. A Lisa Miller, que é um dos maiores nomes no mundo, se não o principal nome no mundo hoje em dia, de psicologia e espiritualidade na criança e na adolescência. Ela é professora titular de psicologia na Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, né? E ela foi nossa conferencista do CONUPS, e foi perguntado um pouco sobre isso, e ela fala uma das coisas importantes, primeiro, é validar as experiências espirituais das crianças. Ao contrário do que a gente imagina, as crianças são naturalmente espirituais. Não é apenas uma coisa que alguém ensinou para elas. Às vezes os pais não são, mas elas desenvolvem uma espiritualidade, uma conexão com Deus, uma conexão com o transcendente, visões, uma série de experiências extremamente importantes. Inclusive, a gente publicou recentemente
um artigo do mestrado da Vivian Oliveira, uma psicóloga do nosso grupo de pesquisa, que também fez a conferência no CONUPS, que, por sinal, nós tivemos a honra, inclusive a gente fez uma live na TV NUPES ontem, a gente teve uma honra que o Harold Koenig, que é o maior autor no mundo na área de saúde e espiritualidade, ele tem uma newsletter em que ele lança todo mês, chama Crossroads. Essa newsletter pode até se inscrever gratuitamente nela, e ele destaca todo mês as pesquisas mais importantes no mundo na área. E ele destacou essa pesquisa da Vivian, que nós investigamos, acho que foi 260, se eu não me engano, estudantes de 6º ano, 10, 11 anos de idade, e investigamos a sua espiritualidade e a sua felicidade. E eles demonstraram um altíssimo grau de espiritualidade, de conexão com Deus, de valorização da espiritualidade. Eles, meninos de 10 anos de idade, consideravam Deus a coisa mais importante nas suas vidas, mais do que videogame, do que computador, do que futebol, do que qualquer outra coisa. Eles diziam isso. E o mais interessante, perguntamos para os pais o que eles achavam que seria mais importante para os filhos. Os pais não achavam que Deus era a coisa mais... Os pais não achavam que os filhos achavam que Deus era a coisa mais importante para eles. E outro dado muito relevante, que, por exemplo, os meninos que tinham uma sensação de proximidade com Deus e tudo, tinham muito mais chance de estar entre o grupo dos meninos mais felizes, dos garotos mais felizes, das crianças mais felizes. Então tem um impacto, então as crianças têm isso, e mais. É preciso, sim, ouvir as crianças e não ir necessariamente desqualificando as experiências. É preciso que os pais, as escolas, educadores e profissionais de saúde saibam que a espiritualidade é uma coisa importante para as crianças, para boa parte delas. Segundo, que elas têm experiências espirituais e eu preciso ouvir essas experiências. É claro que a criança também fantasia coisas, é claro que a criança pode ter um sintoma psiquiátrico, efetivamente, tudo isso pode acontecer, mas eu tenho que tomar muito cuidado para não ir rotulando logo de cara, eu preciso avaliar com cuidado. Então, o que eu sugiro que pode ser feito? Outra coisa muito importante também, inclusive muito fruto, né, de todo esse trabalho, até das experiências do CONUPS e da nossa própria pós-graduação, né, várias associações de pediatria estaduais estão criando comissões de espiritualidade, como a Sociedade de Pediatria de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e acabou de ser criado da Sociedade Brasileira de Pediatria também. Então, tem um crescente reconhecimento na pediatria. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, disseminar a informação para os profissionais de saúde e da educação, e também para os pais, que a espiritualidade é algo muito frequente nas crianças, primeiro. Segundo, os estudos mostram também que quando a espiritualidade está envolvida também no desenvolvimento da criança, por exemplo, a criança que desde pequena tem uma educação religiosa, frequência um grupo religioso, isso tem um impacto muito grande sobre essas crianças. Tem um estudo clássico do grupo de Harvard, do Tyler Vanderwill, que ele investigou mais de 5.000 adolescentes de 15 anos de idade. E investigou esses adolescentes, eles frequentavam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. E seguiu esses garotos por mais 15, 20 anos. Ou seja, a pessoa até a vida adulta. E se percebeu que aquele jovem que com 14 anos frequentava um grupo religioso semanalmente, quando ele estava com 25, 30 anos, ele tinha menos depressão, menos uso de droga, mais sentido existencial, mais propósito na vida, vários outros fatores. Então é importante que as pessoas tenham conhecimento sobre a espiritualidade das crianças, é uma coisa comum. De um modo geral, é um fator positivo no desenvolvimento saudável dessas crianças. E não só isso, elas vão aprender a lidar, a ver o mundo dentro dessa sua espiritualidade. E é importante a gente começar a ouvir essas experiências, até para ver quando pode ser uma coisa realmente patológica, quando não. Então, acho que é gerar conhecimento de que é frequente a espiritualidade nas crianças, que isso impacta a saúde de modo geral positivamente, e precisa conhecer melhor. E, de fato, há uma grande carência de estudos sobre a espiritualidade como um todo e das experiências espirituais em crianças. Mas alguns exemplos já bem estudados em crianças são alguns casos de experiência de quase morte em criança e também crianças que alegam lembrar de memórias de vidas passadas. Esses são dois tipos de experiências já que são bastante estudadas e que podem avançar mais também. E, por fim,
A Liliane perguntou como se adaptar após uma EQM. Na realidade, isso vale para qualquer experiência espiritual mais profunda. Quando a pessoa tem uma experiência, inclusive o William James, que é um médico, filósofo, psicólogo, da Universidade de Harvard, do final do século XIX, início do século XX, foi um dos maiores nomes no mundo no estudo da espiritualidade. Ele tem um livro clássico que se chama Variedades da Experiência Religiosa. É um livro fundamental para quem quer conhecer o tema. Então, recomendo entusiasticamente Variedades da Experiência Religiosa. Neste livro, ele define 3 critérios fundamentais de uma experiência religiosa ou espiritual, né? E um desses critérios é o senso noético, que fala. É o senso de que eu tive um acesso a um conhecimento, a uma noesis, um conhecimento mais profundo da realidade. Algo do tipo, agora eu entendi o que as coisas funcionam. Agora eu entendi a realidade mais profunda das coisas. Isso é muito comum nas experiências espirituais. As pessoas têm... Isso gera muitas vezes aquela sensação, aquela experiência de uma real metanoia, que é traduzido muitas vezes no nosso linguajar como arrependimento. Mas metanoia é uma mudança radical de mentalidade, palavra grega, de mudança radical de mentalidade. Então, é muito comum a experiência espiritual, como a experiência de quase morte, após essa visão de uma percepção mais ampliada da realidade, a pessoa muda muito a visão que ela tem dela mesma, do mundo, como ela está lidando com as coisas, e às vezes ela tem uma certa dificuldade de como se adapta com a vida anterior. Faz parte nas próprias EQMs, com muita frequência, a ideia de que a pessoa até queria ficar, vamos supor, do lado de lá, mas ela percebe, ela ouve alguém falar com ela, alguma coisa que ela precisaria voltar para contar. Inclusive, isso é uma coisa muito, muito, muito comum nas EQMs ao longo do mundo, inclusive, e da história. Tem um autor, Gregory Shushan, que é um nome muito importante também, o Gregory Shushan, é um grande historiador, um grande estudioso das EQMs ao longo da história. Ele tem um livro que se chama Next World, o Próximo Mundo, em que é um livro espetacular que mostra as EQMs desde China, 700 anos antes de Cristo até hoje em dia, e ele publicou um artigo na International Review of Psychiatry, que a gente está editando, um fascículo especial, sobre também as EQMs ao longo da história. E fica claro que é muito comum esse tipo de relato. A pessoa tem a experiência, o senso de percepção, o senso noético, e lá é dito para ele, você precisa voltar, que você precisa trazer essa informação, contar para as pessoas. É meio a alegoria da caverna, né? Você saiu da caverna, você viu o mundo, e você tem que voltar, e às vezes você volta, é meio difícil, você não está entendendo bem, está meio escuro ali dentro da caverna, você não está enxergando direito, mas você quer contar para as pessoas. Então, tem muito isso. Então, é muito, sim, importante a pessoa, aos poucos, tentar buscar como que ela pode readaptar a vida dela de modo saudável para ela e para as outras pessoas, né? Afinal de contas, ela está no mundo, que tem as suas demandas, e a gente precisa de adequar a visão que a pessoa tem de encontrar um modo de vivenciar a sua vida que seja adequado para isso tudo. Para muitas vezes, a pessoa vai buscar também apoio, orientação de algum grupo mais experiente, de pessoas que tiveram essas experiências espirituais, algum grupo religioso, pode ser útil também. Mas é um processo gradual de aclimatação, de adaptação. Mas principalmente é o seguinte, como eu posso ser útil com essa experiência que eu tive, como eu posso atuar no mundo que eu estou aqui para ajudar de alguma forma nesse sentido. Bom, acho que essas são as questões iniciais. Estou aberto para mais questões. Deixa eu aproveitar então que você entrou no assunto de experiências espirituais e experiências anômalas, e as 3 próximas questões que deixaram ali no chat, elas trazem justamente isso. Antes de nós entrarmos nessas 3 questões, eu vou fazer a minha que justamente introduza elas. Então veja, de acordo com o levantamento bibliográfico dos seus estudos, para produzir o livro, para publicar diversos artigos, esse modelo interacionista pragmático que você defende se pauta fortemente em experiências espirituais e experiências anômalas. Só que no Brasil, inclusive entre nós aqui profissionais da saúde, as diferentes crenças religiosas trazem também diferentes interpretações desses eventos. Como que nós poderíamos, então, unificar tantos pontos de vista diferentes em favor do trabalho científico e profissional no nosso dia a dia?
E aí, feita essa pergunta, o que a Cristina perguntou, então? Exatamente. Então, como que nós poderíamos, Alexandre, unificar tantos pontos de vista diferentes, por conta das diferentes crenças dos profissionais de saúde, em favor de pesquisa, trabalho científico e em favor da atividade profissional do dia a dia? Tá? E aí a Cristina pergunta o seguinte: boa noite, professor. Em que fase se encontra o estudo acerca da mente além do corpo? Há pesquisas sobre corpos sutis, nadis, campos e linhas axiatonais, com seus registros mentais e acásticos? A Luciana, ela pergunta: tenho um colega cujo filho de 5 anos na época informava fatos ocorridos de uma vida passada, informando como ele escolheu os pais nessa vida e o local onde se encontrava antes de reencarnar. Nesse caso, como lidar com a criança com esse grau de sensibilidade? E os pais, como abordar essa situação? E a Priscila, ela lhe dá boa noite, e boa noite a todos, e gostaria de lhe ouvir falar mais sobre memórias espontâneas de vidas passadas em adultos. Eu tive uma experiência desse tipo que mudou o rumo da minha vida. O Aldo, ele entra também nesse tema, citando que o CID-10 possui o código F44.3 relacionado ao transtorno de transe e possessão. Esse código distingue sensibilidade mediúnica de doença mental. E eu acho que aqui são perguntas que pautaram sobre esse tema de experiências espirituais ou experiências anômalas. Tá. Beleza, então vamos lá. Então, sobre experiências espirituais das várias religiões. A minha leitura de vários outros autores é o seguinte: as experiências espirituais são universais, né? Sempre houve. Todas as tradições espirituais têm isso. Toda a humanidade tem isso. Desde que o mundo é mundo, inclusive hoje em dia, as pinturas rupestres em cavernas muito antigas, como Xavier Pondar, que, por exemplo, as mais antigas pinturas rupestres que têm notícia, elas provavelmente têm um caráter espiritual, de experiências espirituais, né? Tem uma grande questão aí nesse sentido, então sempre teve. E o que acontece? A experiência espiritual, as pessoas tiveram essa experiência aí ao longo do tempo, e as pessoas começaram a tentar interpretar esse fenômeno, tentar entender. E vão criando grupos em torno dessas experiências espirituais, que vão sendo entendidas, interpretadas e fomentadas. Esses grupos que são criados em torno dessas experiências espirituais são as religiões. As religiões são isso, são grupos formados a partir de experiências espirituais mais profundas, e frequentemente cada grupo religioso ele vai ter um caráter que vai enfatizar um aspecto da experiência espiritual, vai enfatizar uma possível interpretação. Então é natural que cada grupo vai enfatizar mais um aspecto do que outro, o que é plenamente compreensível. O que nós vamos perceber é que, às vezes, a experiência vai além disso tudo, mas cada grupo vai enfatizar o que é relevante, o que é importante. Agora, as experiências espirituais, temos que tomar cuidado, claro, de não querer encaixá-las dentro de um pacote específico. Inclusive, nós fizemos, né, um doutorado que eu orientei da Mona Lisa Silva, estudamos mais de 200 casos de EQM no Brasil, e para a grande maioria dos casos de EQM, eles falavam que as EQMs contrariavam as crenças prévias que eles tinham, inclusive crenças espirituais, tá certo? Assim, ela não encaixava dentro daquilo exatamente que eles achavam que ia acontecer. Então, o que mostra que não é apenas um produto de uma criação cultural. Mas, do ponto de vista científico, como que a gente lida com isso? Então, uma coisa importante, o nosso objetivo científico não é validar ou criticar uma religião ou outra, não é nada disso. E nem é se atrelar também a uma religião ou outra. O nosso objetivo é estudar os fenômenos. Então, uma das coisas que a gente sempre faz é o seguinte: eu, enquanto cientista, vou estudar o fenômeno espiritual. A pessoa tem uma experiência fora do corpo. A pessoa tem uma experiência de ouvir Deus. A pessoa tem uma experiência de cura, seja o que for. Eu vou estudar esta experiência. E eu posso estudar depois a interpretação que ele faz da experiência. Então, um caminho muito interessante chamado fenomenologia, ou seja, eu vou descrever a descrição o mais direta possível da experiência. Como, por exemplo, eu
tenho a experiência de estar ouvindo uma voz me comunicando isso, aquilo. Tá. Agora, se eu vou achar que essa voz é Deus, é o Espírito Santo, é o meu mentor espiritual, é do meu inconsciente e tal, aí é um outro caminho de interpretação que a gente vai analisar também. Então, a gente pode separar as coisas. Outra coisa importante, eu devo conhecer, sim, as várias tradições religiosas, o que elas dizem sobre tal ou tal experiência. Mas eu não posso me ficar preso a essas explicações. Elas podem ser úteis, nos ajudar a entender um pouco, mas a ciência vai além disso. Ela não fica presa a uma visão religiosa ou outra. Mas o que a gente vai procurar fazer é o que tem em comum. Né? Essas experiências espirituais, elas são muito transculturais. De uma roupagem ou de outra, por exemplo, a experiência de ouvir de uma entidade espiritual externa algum tipo de orientação, de comando, de sugestão, de guia e tudo mais, você vai ter isso no católico carismático, ouvindo o Espírito Santo, no protestante pentecostal, no espírita, no bandista. Você vai ter Sócrates falando que ouviu o daimon dele na Grécia Antiga. Então, é uma experiência universal, né? Então, eu vou enfatizar esses aspectos. E para a clínica, isso é muito importante também, eu vou fazer a abordagem centrada no paciente, não importa a minha crença. Importa a crença do paciente. Então, eu vou entrevistar para o paciente. Me conta, você tem alguma espiritualidade, alguma religiosidade? Como isso impacta a sua vida? Você participa de algum grupo? Como a sua espiritualidade, sua religiosidade pode te ajudar a lidar com o problema que você está enfrentando? Que recurso que você acha que pode tirar daí? Então, nesse aspecto que a gente vai fazer. Muito bem. Sobre Bom, como anda a pesquisa mente-cérebro? Bom, esse é o tema do livro e da conferência. Então, deixo que assista a conferência. Se a pessoa não assistiu, recomendo que assista a conferência, que é exatamente o que está sendo colocado lá, né? Sobre a questão de corpos sutis, há muito pouca pesquisa sobre isso, né? Tem relatos, isso é um dado muito interessante, né? O quanto uma quantidade grande de relatos de experiências espirituais nas várias culturas referem ter um corpo, a mente ter um corpo, alguma coisa assim. Cada um dá um nome para isso. Nesse artigo nosso de modelo também está lá. Eu recomendo que vocês vejam o artigo. Quem fez a pergunta, veja o artigo ou o vídeo que foi compartilhado, porque lá também a gente fala um pouco dessa possibilidade de como a gente poderia estar estudando. Crianças que alegam memórias de vidas passadas, como lidar? Então, primeiro, as crianças podem ter esse tipo de experiência. A ideia, a princípio, não é nem estimular e nem suprimir. Lidar com naturalidade. Ouvir a criança e deixar aquilo acontecer. Porque ela pode, de fato, estar fantasiando alguma coisa, pode ser uma coisa muito passageira, isso vai ver. Então, a primeira coisa é nem não se desesperar e também não ficar futicando, provocando e ficar, muitas vezes, induzindo a criança nesse sentido, até porque, às vezes, às vezes a família quer que a criança seja fulano, seja beltrano, preenche certos papéis e tudo mais. Isso claramente pode ser deletério para a criança. Na realidade, não há estudos clínicos adequados sobre como lidar com isso. Não há muita clareza sobre isso. Tá? A tendência da criança começar a falar sobre alegadas vidas passadas é com 7, 8 anos, começar a falar cada vez menos e às vezes até começa a esquecer. A gente achava que esquecia tudo, mas na realidade não. A gente tem um estudo do Eric, um mestrado, em que nós pegamos casos de crianças que alegavam vidas passadas, em média 40 anos atrás, e nós seguimos essas crianças, e nós reentrevistamos essas crianças hoje. Foram investigadas há 40 anos atrás, por Hernani Guimarães Andrade, e a gente localizou esses adultos hoje em dia. Mais ou menos um terço não lembra de nada, e um terço tem memórias bastante razoáveis, e outro terço fica ali no meio. Então, muitas vezes se mantém aquilo, e é muito interessante ver o impacto que isso teve sobre as pessoas. Tá? Mas o que eu diria é lidar com naturalidade, como toda a experiência espiritual da criança. Você vai lidar com naturalidade, você vai ouvir e tudo mais, você vai, né, acolher e tentar explorar. E às vezes pode ser que ela realmente traga uma coisa muito robusta, traz evidências mesmo, mas cuidado de não ficar induzindo também, isso pode ser algo prejudicial. Sobre adultos, então, essa é uma área muito pouco estudada, né? Nós orientamos o doutorado da Sandra Maciel. Está disponível também, quem quiser, é só entrar aí no banco de teses da CAPES ou no banco de teses da UFJF, procura Sandra Maciel, Memória Vidas Passadas em Adultos, vocês acham fácil. Ou no meu próprio Lattes, você vai ver
que eu orientei a tese dela, vocês conseguem achar com facilidade a tese dela. Ela estudou 400 brasileiros adultos que referem memórias de vidas passadas. Então, o perfil é muito variado dessas pessoas de várias religiões, de vários grupos. Frequentemente, essas memórias começaram mais na infância e na adolescência, às vezes começaram na vida adulta. Frequentemente são espontâneas, alguns casos em regressão de memória. Inclusive, para a gente não há estudo científico sobre terapia de vidas passadas, terapia de regressão. É uma coisa que é realizada, mas não tem muito estudo, é uma coisa que seria muito importante que se estudasse, tá? Então, eu posso dizer que é uma experiência razoavelmente frequente, e essas pessoas que tiveram vidas passadas, elas tendiam a ter mais sintomas depressivos e ansiosos. A gente não sabe muito bem por causa de quê, se foi um viés da seleção da amostra, ou seja, a pessoa que escolheu participar da pesquisa é porque ela tinha mais isso, ou se de alguma forma estava ligado a isso. Muitas vezes as memórias traumáticas, eram memórias de vivências difíceis, etc., né, de uma suposta vida passada. Então, é uma área também muito pouco explorada, mas essa tese da Sandra Maciel ficou muito boa, recomendo fortemente quem quiser aprofundar a poder ir lá. Sobre o critério, né, do CID, na realidade, ele não propõe fazer um diagnóstico diferencial em transtorno mental e mediunidade. O que existe ali, a questão de transe e possessão, né, é quando a experiência de transe e de possessão gera sofrimento, desequilíbrio para o indivíduo, etc. e tal. E isso passa a ser, então, um transtorno, precisa ser tratado. Mas o CID não entra no mérito de qual é a causa daquilo ali. E o CID fica claro, inclusive eu participei da força-tarefa do CID-11, que aprimorou essa categoria agora, né? E em que a gente deixa muito claro que a maior parte das experiências de transe e tudo mais são saudáveis, não são patológicas, mas há situações em que essas experiências são patológicas. Mas mesmo sendo patológicas, o CID não entra na questão de qual é a etiologia, qual é a causa. Ok? Estou aberto para mais questões. Maravilha. Tem diversas questões aqui no chat, mas o pessoal está falando pouco, né, Alexandre? De repente, Pode falar. quem quer trazer uma pergunta ao vivo e a cores, dar uma conversada, debater, discordar de alguma coisa? Bom, tem um comentário da Mônica que eu vou até falar aqui, enquanto alguém escolhe para falar, interpretação excessivamente espírita de sintomas psicóticos, efeito deletério. Exato, assim, é preciso tomar muito cuidado, lembrando que a ideia não é puxar sardinha para nenhuma religião, e claro, se você achar que toda experiência, do mesmo modo que você não pode achar que toda experiência espiritual é uma patologia, e também você não pode achar que toda patologia é uma experiência espiritual, né? Então, sim, isso existe com muita frequência. A pessoa, às vezes, tem um quadro psicótico, por exemplo. Às vezes, um jovem começa a ter um quadro de esquizofrenia, por exemplo. O jovem não aceita, a família não aceita e fica procurando necessariamente que tem que ser uma coisa espiritual. E muitas vezes não é o caso, né? Então, é muito importante saber disso, ter esse cuidado, esse rigor para fazer essa distinção. Acho que o Jorge quer falar, né? Obrigado pela oportunidade, Alexandre, meus parabéns pelo teu posicionamento aí da tua missão de divulgar algo, acho que é de suma importância. E uma das coisas que eu venho assim há um bom tempo analisando é que muitos desse conhecimento são relacionados a frequências cerebrais e zonas de frequências cerebrais com alterações de consciência com frequências alfa, teta e delta, que dentro da circunstância, no mundo oriental, a gente vê que tem muitos que conseguem manter consciência com frequências que normalmente nós estaríamos em sono profundo. E observando que, como você falou, até 7 anos de idade, a criança tem uma preponderância em zonas alfas, como alguns dizem, né? E isso que eu queria saber dessa linha, como você vê, porque quando se fala em meditação, quando se fala em qualquer alteração de nível de consciência, o que está por trás são frequências cerebrais, menor consumo de energia, maior capacidade, né? Eu sempre estava observando um caso desse novo Buda, né, de um chinesinho, acho que é japonês chinesinho, que ficou lá 9 meses, 5 meses, sendo estudado para observar para que frequência cerebral ele mantinha, para manter aquele grau, ele chegava em teta, quase parando, e ele ficou 9 meses sem se alimentar, sem nada.
e sem alteração, o pessoal até pesquisando sobre isso, né? E a gente, dentro do ponto, trazendo para a nossa realidade, que nós estamos ainda aquém desse nível de consciência, nesse domínio sobre as circunstâncias físicas e mentais, se há dentro disso tudo alguma análise trabalhando em cima dessas crianças ou nesses eventos que passam por isso, em cima de monitorizações de frequências cerebrais, para que a gente pudesse ter um norte em relação a essa capacidade de ampliação de visões, de sensações. Porque eu sempre brinco assim, a gente fala tanto, ó, nós vamos alfabetizar a criança. Esse termo alfabetizar já coloca, né? As crianças, normalmente abaixo de 6 anos de idade, vivem no mundo alfa. Então a gente vai botar em beta, que é o 14 a 28 ciclos em média, para eles começarem a entender a razão terrena da materialidade. E quando estão em alfa, eles estão no mundo lúdico, que eles vivem nessa diferença, na qual, quando chega a 7 anos, que geralmente são os ciclos, né, que o pessoal do mundo do Cabala e tudo estuda muito, são das transições também relacionadas ao tempo também de vivência. Então, eu gostaria de saber de você, nessa linha, se há algo sendo trabalhado que possa ser um mensurador em relação ao momento que esses aspectos ampliam ou não, né? A capacidade de ver mais, de escutar mais, de ter essa sensação da transcendência. Então, dentro até desse material que a gente mandou, que é sobre os modelos, a gente propõe, junto com outros autores, o próprio William James defende isso, o cérebro como um filtro, né? O cérebro é um filtro para a percepção da realidade, né? Eu, enquanto consciência, enquanto mente, eu tenho meus potenciais um pouco filtrados ou obnubilados, restritos pelo cérebro, e que ele dificulta um pouco a percepção plena das coisas. Ele foca naquilo que é necessário para a sobrevivência, para o aqui imediato. Henri Bergson fala isso também. Bom, a gente discute sobre isso, e há alguns estudos, não há muito estudo, mas há alguns estudos mostrando que justamente em momentos de menor ativação cerebral, tem estudos de neuroimagem também, além desses estudos de eletrofisiologia, embora não há muito consenso de qual é o tipo de alteração cerebral que existe nesses quadros. É bastante variado, na realidade, não é tão... não é uma coisa tão simples assim. Todo caso de alteração de consciência, de trânsito, está assim o cérebro. Não é assim. É bem mais complexo, mas o fato é que muitas vezes a gente vê, sim, em momentos de menor ativação cerebral, uma percepção espiritual mais ampliada. Então, isso realmente existe, e essa é uma área real de investigação. Não tem muita clareza ainda sobre isso, a gente tem muita indefinição, mas que existe, sim, isso existe, a necessidade de explorar mais, talvez essa questão mesmo, né? Que se o cérebro é um filtro para a realidade, às vezes, quando ele diminui o nível de atividade dele, o default mode network e tudo mais, ele fica mais poroso e permite uma percepção mais ampliada da realidade. O que eu vejo essas discussões muito em cima disso, porque teve aquele estudo lá do homem mais feliz do mundo, que também foi feito com isótopos, né? Quando ele baixava a frequência cerebral dentro do tomógrafo, conseguia ativar áreas que nós normalmente não conseguimos. Inclusive, esse estudo desse garoto que você falou que ficou 8 meses sem comer, se puder colocar aqui no chat, eu queria ver, porque nós estamos estudando exatamente esse tipo de coisa, só para, se você conseguir achar isso, você me passa, eu teria interesse. Eu não ele foi divulgado até na internet e tudo, ele estava sendo filmado, ele chamava, eu acho que como o Novo Buda deve ter bastante coisa, o Novo Buda, que saiu como esse termo, né? Esse menino, ele ficou debaixo de uma árvore e botaram câmeras e seguraram, ele não evacuava, não se alimentava, nada disso. Se eu um caso desse, eu gostaria de ver esse tipo de dado. Que tem, por exemplo, no livro do Paramahansa Yogananda, né, que fala sobre a autobiografia de um yogi, ele refere a história de alguns aspectos dele, porque no início de alguns entes com 12 anos, de lá não se alimentava mais, com documentação. Sim. Não, beleza, eu preciso de ter as documentações, exatamente. Isso, é para ver isso, né? Mas nessa sensação. Obrigado. Flaviana, por favor. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, boa noite, professor, boa noite a todos. Primeiro, queria parabenizar por todo o trabalho, tenho acompanhado e estou achando tudo muito incrível, e até já estou me inscrevendo aí na pós, que é uma área que me interessa muito. Bom, eu sou psicóloga e eu trabalho muito com recursos psicoexpressivos, eu fiz um mestrado desse lá na Espanha, e a ideia lá dentro desse mestrado, que eu me apaixonei, né, pela metodologia,
que é trazer esses recursos não verbais no sentido de desenvolver o homem na sua forma integral, né? Porque tem partes dele que é muito pouco explorada, porque a gente vai trabalhar muito, principalmente dentro da psicologia, com essa fala, né? Com essa fala estruturada, muito mais puxando aí para a consciência, para a razão. E aí eu fiquei pensando, né, para trazer essa espiritualidade dentro de um contexto clínico, por exemplo, eu como psicóloga, que tenho interesse de aprofundar e trazer isso para o meu trabalho, aproveitando principalmente para ajudar em certas fases do desenvolvimento, principalmente na fase quando a gente está entrando em processo de envelhecimento, né, que a pessoa perde um pouco o sentido e tem que aprofundar em outros sentidos. Eu queria saber se tem já estudos mostrando esses recursos, quais os melhores recursos, para além da meditação, de como trabalhar dentro de um contexto mais científico mesmo, contexto clínico, né? Sem a gente trazer um pouco, tirando um pouco a visão puramente religiosa, né, de como a pessoa também faz isso, mas nós, enquanto profissionais, tem algum estudo que mostra, assim, as melhores ferramentas para a gente trabalhar isso dentro de um contexto clínico, por exemplo? Sim, Flaviana, excelente. Eu vou aproveitar e vou unir com uma pergunta que eu vi aqui da Caroline, sobre espiritualidade, religiosidade, se não seria melhor falar de espiritualidade, não de religiosidade, e tudo mais. Acho que junta tudo isso. Então, vamos lá. Como eu falei, a espiritualidade, conexão nossa com uma dimensão transcendente da realidade, e a religiosidade é quando isso acontece dentro de uma comunidade, compartilha crenças e práticas. O nosso objetivo, enquanto profissional, é explorar o que é importante para a pessoa. Eu não posso ser a favor e nem contra a religiosidade ou a espiritualidade. Eu tenho que ser a favor do que importa para o paciente, que pode ajudá-lo a se recuperar. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, de fato, se aqueles querem impor sua religião sobre o paciente, mas tem aqueles também que querem fugir de abordar o tema da religiosidade do paciente. A questão objetiva, mais uma vez, o que me interessa é o que interessa ao paciente, é a abordagem centrada no paciente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto também, na maior parte da humanidade, a espiritualidade acontece dentro de um contexto de religiosidade. Na população mundial, 84% da população mundial possui uma religião. No Brasil, também algo em torno de 90%. Então, se eu não puder abordar a religiosidade do meu paciente, eu vou estar perdendo 90% da população. Então, existe um certo preconceito no ambiente intelectual acadêmico de abordar a religião e a religiosidade. Eu não posso querer impor isso sobre ninguém, o que é óbvio, mas eu preciso saber daquele paciente. E aí, junta com a pergunta que foi feita pela Flaviana. Como é que a gente vai fazer? Tem várias diretrizes. A Associação Brasileira de Psiquiatria acabou de publicar uma diretriz no Brazilian Journal of Psychiatry sobre como integrar a espiritualidade na prática clínica baseada em evidências. A gente fez parte dessa diretriz. E a gente vai colocar, uma das coisas é coletar a história espiritual. Vou perguntar para o paciente se ele tem uma crença, uma religiosidade, se isso importa na vida dele. E como, aí essa pergunta é fundamental, como essa sua espiritualidade já ajudou ou pode vir a ajudá-lo a lidar com problemas. E aí existem hoje ensaios clínicos controlados, duplo cego e tudo mais, sobre intervenções espirituais, e há revisão sistemática com meta-análise sobre isso. E nós publicamos também recentemente, eu e Mariana Costa, um artigo em que a gente sintetiza quais são as intervenções de integração de espiritualidade na psicoterapia que estão demonstradas, que são úteis. Por exemplo, isso, eu vou explorar junto com o paciente quais são os recursos que ele tem e vou estimulá-los a usar prática de oração, prática de leitura espiritual, ouvir músicas de conteúdo espiritual, a prática da frequência a um grupo, a prática da meditação, a prática de trabalho voluntário, a reflexão sobre conteúdos espirituais, literatura, e quando isso aplica na sua vida, a reflexão sobre o sentido existencial mais profundo dentro da sua espiritualidade. Então, há várias técnicas bem embasadas que, inclusive, a gente vai discutir com mais detalhe na nossa pós-graduação. Eu não sei como é que você quer seguir, Maurício. As pessoas estão levantando a pergunta, tem as perguntas por escrito. Como é que você quer seguir? Fica à vontade. Deixa eu fazer algumas perguntas por escrito antes, porque elas já tinham sido colocadas aqui, para nós não deixarmos o pessoal na mão ali.
Algumas pessoas perguntaram bastante ali sobre a questão da abordagem da espiritualidade pelo profissional. Uma das perguntas foi justamente sobre quais seriam, por exemplo, os melhores questionários para a finalidade de pesquisa. Seria a escala de coping religioso, o HOPE, o RUCOL, né? Uma outra pergunta foi da Úrsula. Ela gostaria de saber como você percebe o impacto dos estudos científicos comprovando a espiritualidade na prática, e como sensibilizar os profissionais de saúde para essa abordagem mais humanizada e transcendente, né? Perguntaram também sobre a distinção de transtorno e transe, mas acho que você já abordou isso, né? E a Rejane, ela fala o seguinte: um prazer participar desse grupo. No livro A Doença como Caminho, de Thorwald e Rudiger, trata como a causa essencial das doenças estão na tentativa de comunicação entre alma e corpo, a fim de atualizar a consciência no sentido da evolução existencial. Qual posição você teria para esse tema? Então, são 3 perguntas relacionadas aí à abordagem do profissional de saúde dentro da espiritualidade dos pacientes. Tá. Então, vamos lá. Primeiro, sobre escalas, né? Na prática clínica não precisa de escala. A gente recomenda muito essa escala, uma diretiva do FICA, que é o F, se você tem uma fé, o I, qual é a importância, o C, se faz parte de uma comunidade, e o A, como isso pode ajudá-la a abordar na realidade. Como eu falei, essa diretriz, alguém perguntou, foi no Brazilian Journal of Psychiatry, no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, está lá disponível. Se quiser entrar no meu currículo Lattes, você acha fácil isso lá também, está lá como fazer essa abordagem. E na pesquisa vai variar, mas se eu tiver que escolher 2 escalas, eu usaria a Durel, que é a de religiosidade, são 5 itens apenas, e o coping religioso breve, a CRE breve, que quem traduziu foi a Esperandio, também do Paraná. Né, eu usaria essas 2 escalas, elas são bem compactas e cobrem bastante coisa. Sobre como sensibilizar profissional, basicamente mostrando que abordar a espiritualidade não é anticientífico, não é superstição nem antiético. É o contrário, é antiético e anticientífico não abordar a espiritualidade, dado a quantidade robusta de evidências de que isso é prevalente na população, isso impacta a saúde, a mortalidade das pessoas. A gente tem inúmeros estudos sobre isso. Quem quiser pode ver, tanto na própria TV Nupes, a gente tem muitos vídeos, nas nossas redes sociais, né, no nosso Instagram e no nosso Face, é alex.nupes. Quem quiser entrar lá, alex.nupes. A gente sempre está postando vídeo sobre o impacto da espiritualidade, como que é, como fazer, então tem uma série de dicas lá. Então, como é que a gente sensibiliza o profissional? Mostrando que é algo prevalente, que impacta a saúde e que tem intervenções bem documentadas que vão ajudar esses pacientes. Não é imposição de crenças religiosas ou antirreligiosas. Então, é um dever ético e científico fazê-lo. E as associações médicas, Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma diretriz de prevenção cardiovascular, tem um capítulo de espiritualidade. Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma diretriz nesse sentido. E assim vai. Então, hoje em dia, não é uma questão de um grupo esotérico estranho. E a doença como caminho, essa é uma reflexão importante, né? Muitas vezes a gente vai entender o que eu posso aprender com o meu adoecimento, né? Eu acho que esse é um caminho importante, inclusive faz parte do crescimento pós-traumático, né? O ressignificado dos problemas e ver que tipo de lições eu posso aprender com aquilo que eu estou vivenciando. E muitas vezes, sim, o adoecimento pode ser um sinal de que alguma coisa não estava muito bem, que eu preciso de fazer algum ajuste e refletir de modo mais profundo o significado disso. Acho que então agora, Lorena, você estava na fila, se quiser fazer sua pergunta, por gentileza. Oi, boa noite, Alexander. Boa noite. Tudo bom contigo? Tudo bem? Estamos com saudade de ti aqui. Beleza, pode ser. Tudo bem? Eu ando pensando assim, e queria te escutar o que tu acha. Muito se aborda esses aspectos da religiosidade, enfim, né, como abordar isso com os pacientes, mas todos nós aqui somos
iniciados de alguma forma. Aham. Os colegas, e principalmente aqui no Sul, que a gente tem uma formação psicanalítica, por exemplo, muito forte, né? Uhum. Como é que a gente expande isso? Qual é o discurso para chegar nesses colegas? Para a gente, assim, pensando até nos próximos eventos que a gente está pensando aqui, enfim, como fazer uma chamada que faça os colegas pensarem sobre esse assunto. Como é que a gente... é isso que eu queria te escutar, não sei se eu consegui expressar a minha angústia, a minha pergunta. Então, ô Lorena, primeiro, muito bom te ver, né? Vou estar aí no Rio Grande agora em julho, se eu não me engano. Em julho, estamos contando os dias. Vamos estar aí com vocês. Bom, eu acho que é um pouco aquilo que eu comentei antes, que eu falei na resposta anterior, que é o seguinte, é você mostrar, eu estou botando aqui, nessa diretriz que eu vou botar aqui agora nesse segundo para vocês aqui, da Associação Brasileira de Psiquiatria, a gente começa com um preâmbulo, porque nessa área a gente tem sempre que dar uma justificada, né? Assim, você tem que explicar por que é importante e tudo mais e tal. Então aqui tem um preâmbulo bastante grande de justificar por que tem que abordar a espiritualidade dos pacientes. Basicamente é isso. Olha, é algo prevalente na população, impacta a mortalidade, impacta a qualidade de vida, impacta a recuperação de depressão, impacta um monte de coisa. Tem técnicas como você pode fazer isso, e se você não fizer isso, você está deixando de abordar um dos fatores mais importantes da recuperação daquele paciente. Acho que esse é o dado. Só para dar um exemplo, 2 dados fundamentais, né? Acabou de sair agora, eu até fiz um post sobre isso, na JAMA, Revista Médica Americana, uma umbrella meta-análise, com as meta-análises todas sobre fatores sociais protetores de risco do suicídio. O fator protetor mais robusto contra o suicídio foi a religiosidade do paciente. Ou seja, como é que eu posso abordar um paciente se eu ignoro o maior fator protetor? Quer dizer, não faz sentido nenhum. Então é isso, assim, lidar com muita naturalidade. E eu vou colocar aqui para vocês também, tem um livro que a gente escreveu, que a gente publicou pela Universidade de Oxford. Esse aqui eu vou colocar para vocês também, esse livro, quem quiser aprofundar, porque esse livro é o que tem, assim, é um livro que a gente publicou pela Universidade de Oxford, junto com o Bruno Mosqueiro, do Rio Grande do Sul, atual coordenador da Comissão de Espiritualidade da Associação Brasileira de Psiquiatria, e com o ex-expedição mundial de psiquiatria, o Denis Shibugra. E esse livro tem mais de 30 autores, que são líderes de 12 países na área de espiritualidade e saúde. E esse livro traz para a prática clínica como abordar o tema. Então, está aqui o link do livro, e nós fizemos questão e pedimos para Oxford que deixasse disponível, acesso aberto, o primeiro capítulo do livro. Então, se você consegue localizar deixa eu achar aqui o link exato, o primeiro capítulo do livro, que é o Setting the Scene, que é colocando a coisa num contexto mais claro, a gente argumenta, a gente dá todas as principais evidências de que a espiritualidade ela tem um impacto fundamental e por que ela tem que ser utilizada. Eu vou mandar aqui para vocês aqui o link, aqui, ó. Você vai, quem quiser, é só ir neste link aqui, que já cai direto lá, tá? E neste link, vai direto neste capítulo que eu vou colocar para vocês aqui agora, nesse minuto. Ali eu tentei fazer exatamente o que você me pediu, Lorena. Qual que é o caminho das pedras para justificar todo profissional de saúde tem que saber isso, senão, porque é um dever ético e científico. Então, fica aí a dica. Combinado? Muito obrigado. Maravilhoso material. Muito obrigada.
Então, eu coloquei aí que vocês pediram tanto a diretriz de psicoterapia, baseada nas evidências, coloquei a diretriz brasileira de psiquiatria sobre como coletar história espiritual e tudo mais, e coloquei esse capítulo que está disponível. Você coloca ali no Google Books aí, você consegue ler esse capítulo inteiro na íntegra ali. Beleza? Ah, beleza, já abriu aqui, o teu link já abriu aqui. Perfeito, obrigada. Priscila? Boa noite a todos, boa noite, doutor Alexander. Prazer imenso poder ter a oportunidade de fazer uma pergunta ao vivo para o senhor. Na verdade, acho que são duas. Tendo em vista, né, o que o senhor me respondeu sobre a pesquisa sobre memórias de supostas vidas passadas em adultos, eu cheguei a ver o trabalho que o senhor mencionou, né, a pesquisa, e eu achei que tivesse outros trabalhos já feitos, né, me entristece saber que parece que tem tão pouca coisa ainda, né, sobre um tema tão... Qual o tema, desculpa, que você está falando? Memória de vida passada em adulto. Ah, tá, Né? isso, tá, E a minha pergunta, então, eu teria muitas outras para fazer, mas já que, pelo que eu vi, é uma pesquisa um pouco que está começando, né, me parece que talvez uma coisa que atrapalhe falar nesse tema é justamente o termo vida passada, que é uma ideia muito ligada, pode dar uma conotação religiosa, por estar associada a espiritismo, né? E me parece que isso causa um certo preconceito. As pessoas já criam uma resistência para ouvir falar do tema, ainda mais pesquisar academicamente, é a impressão que eu tenho, né? Então, eu queria uma pergunta é essa: o senhor acha que o fato do termo vida passada sempre ter sido associado à religião espírita, isso atrapalha na hora de fazer um estudo academicamente, né, rigoroso? Porque ainda para muitas pessoas é muito separado, né, a espiritualidade da ciência, e quem tem a experiência, né, em si, você vê que na verdade as coisas são muito, uma se comunica com a outra, né? Então essa é uma pergunta, e a outra eu já vi alguma coisa, mas não cheguei a me aprofundar, não sei, gostaria da tua opinião, até para saber se devo me aprofundar nisso ou não. O trabalho de se não me engano, não sei se ele é psiquiatra indiano, Dr. Banerjee, sobre memória extracerebral. Eu vi alguma coisa em algum lugar, muito en passant. Eu queria saber, o senhor já ouviu falar disso? Vale a pena a gente mergulhar? O que o senhor acha? Porque a impressão que me dá é que faz sentido memória extracerebral, como se a memória ficasse uma espécie de nuvem, e, de alguma maneira, nessas experiências transcendentes, a gente acaba acessando, às vezes, seja uma vida passada, seja uma experiência de EQM, não sei, me soou interessante, mas eu queria saber o que o senhor acha, procede, teve um rigor maior nessa pesquisa do Dr. Banerjee, enfim. Beleza, vamos lá, então. Eu vou caminhando só para finalizar, antes de vai pegar a sua e depois a da Ana Cláudia. Ana, você pode fazer a pergunta também, que a gente já fecha e finaliza a nossa conversa hoje? Tá. Eu queria te perguntar assim, primeiro dizer que eu li o teu texto e eu me senti assim, extremamente um peixe fora d'água, porque eu lia, eu sou psicóloga, tá? Não sou médica. E eu pensava assim, nossa, que complexidade o que ele está colocando, né? Então, assim, vou ter que ler ele no mínimo umas 10 vezes de novo para entender o teu modelo. E o que ficou na minha cabeça, assim, de mais forte do que você falou hoje, né? Esse cuidado em separar patologia de espiritualidade. Então, é muito bom ouvir um médico psiquiatra, né? Porque é alguém que conhece o sofrimento humano do lado patológico, né? Então, assim, muito precioso que se possa dizer isso, e concluir disso que a experiência espiritual, diferentemente da patológica, ela é me parece que ela é muito bem-vinda. Não sei se é uma boa palavra dizer isso, mas é como se ela fosse... como é que dá para saber que não é uma coisa patológica? Porque ela vem mais ajudar do que atrapalhar. A patologia, ela atrapalha muito, ela confunde muito,
a pessoa. E me parece, talvez eu fiquei com essa impressão, que quando a gente fala da mente e de espiritualidade, a gente, né, no sentido da espiritualidade, dessas experiências, seja de vidas passadas, seja de experiência de quase morte, a pessoa ela quer se aproximar disso como uma forma de entender que aquilo é um recado para o desenvolvimento dela. Me pareceu isso. Mas a minha pergunta, eu coloquei de impressões, né? É assim, quanto tempo de atendimento você tem, de segmento de pacientes, que você foi tendo, assim, a percepção, a evidência de que aquilo era claro para o paciente, porque, assim, numa experiência que a gente vai, às vezes, entrevistar um paciente, né, em psicologia hospitalar, que é uma das minhas especialidades, que às vezes você vê a pessoa uma vez só, né, então, assim, como intervir, né, acho que Maurício lembra, o doutor Evandro, quando deu ano passado uma live, estava dizendo, né, a conversa de espiritualidade é mais fácil quando o paciente já vai se vincular naquele paciente de uma consulta só, né, então, assim, como que é isso do vínculo e desse acompanhamento que dá para ter um pouco mais de nuances de que essa pessoa está trabalhando nela, essa espiritualidade? Uhum. Beleza, muito obrigado aí pelas perguntas, muito boas, questões necessárias, né, do nosso dia a dia. Então, começando ali, sobre a questão de memória de vida passada, eu coloquei aí os links de alguns dos estudos nossos, vocês vão poder olhar muito mais coisas. Quem quiser, pode entrar tanto na nossa TV NUPES ou no nosso currículo Lattes, vocês vão ter muita coisa ali que vocês possam aprofundar. Bom, sobre a questão de espiritismo ou não, depende. No Brasil, de fato, o espiritismo é o principal promotor da ideia da reencarnação. Em outros países é diferente, né? Na Índia vai ser o hinduísmo, em outros lugares vai ser o budismo, em outros lugares vai ter vários lugares, mas naturalmente, mais uma vez, é uma experiência humana. Como eu falei, cada tradição espiritual às vezes enfatiza mais um tema ou outro, mas são experiências humanas que acontecem em todos os contextos, todas as culturas. Crianças falando de vida passada acontecem em família evangélica, em família que não tem religião, que não acredita em nada disso. Então, isso acontece. Agora, claro, esse é um problema das pessoas acharem, por exemplo, no Brasil tem a ideia que acha que espiritualidade quer dizer espiritismo, e só existe no Brasil essa confusão, sabe? O pessoal acha que é espiritismo. Não é espiritismo, é um tipo de espiritualidade, como o catolicismo, como qualquer outra coisa, mas não é a mesma coisa. Então, tem que clarificar essas coisas para poder limpar o terreno. O Banerjee, sim, é um pesquisador indiano importante, embora o pesquisador mais importante no mundo na área foi o Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia. A gente publicou também, vocês conseguem entrar no meu currículo Lattes e vão achar, a gente publicou ano retrasado um estudo, ano passado retrasado, com o Luca Moraes, que a gente revisou, que a gente pesquisa acadêmica sobre alegadas memórias de vidas passadas e demos um panorama global. Então, quem quiser, é só ir lá que consegue ver sobre isso. Sobre o seu desafio, Ana Cláudia, com as leituras iniciais, é natural. A gente está entrando num campo novo, a gente fica meio tateando, não tendo muita familiaridade com o tema. Mas é assim mesmo. Toda vez que a gente começa uma área nova, a gente tem um certo estranhamento, até a gente entender alguns conceitos, aquilo introjetar mais. Às vezes, demandar mesmo ver outras coisas, ler de novo, é natural, não fique desanimada. Qualquer coisa é assim, né? Até você penetrar mesmo para valer e furar aquela casca inicial e ter mais, faz parte. Sobre o diagnóstico diferencial, sim, eu acho que só para essa diretriz que eu mandei da Ação Brasileira de Psiquiatria sobre integração de prática clínica, a primeira parte é sobre coletar história espírita e a segunda sobre diagnóstico diferencial. Então, tem todos os critérios lá de diagnóstico diferencial. Resumo da ópera é o seguinte: não serve para fazer diagnóstico diferencial só pelas experiências sensoriais. A pessoa ouviu uma coisa, isso não serve para separar, tá? Uma alucinação não serve. O que ajuda a separar? Primeiro, a pessoa tem outros sintomas de doença mental. Então, por exemplo, se é uma pessoa que está, por exemplo, até está paranoide, acha que estão perseguindo-a, está com pensamento desorganizado, está descuidando da higiene, não está conseguindo trabalhar, isso é sugestivo. Ou um episódio de mania, a pessoa está muito acelerada, eufórica, não dorme direito, ou está muito deprimida. Ou seja, você tem outros sinais e sintomas de uma síndrome de um transtorno mental e não só aquela experiência isolada.
Sobre o sofrimento, o problema, isso é um dado muito importante, às vezes o sofrimento vem não pela experiência, mas pelo medo que a pessoa tem do que possa ser aquela experiência. Frequentemente a pessoa acha, será que eu estou doido, então é o demônio? Pô, as duas opções não são boas. Então a pessoa fica ansiosa e sofrendo pela interpretação que ela faz do fenômeno. Então isso tem que tomar um pouco de cuidado se o problema, o sofrimento é a experiência ou é a interpretação. Então, quando a pessoa tem um grupo social que dá uma interpretação adequada e acolhe, aquilo deixa de causar sofrimento. Então, esses são alguns dos critérios fundamentais. Mas, às vezes, Ana, na primeira consulta, dá para identificar. Você já vê claramente ali que faz parte de um contexto psicótico, de uma síndrome psicótica completa, de um quadro maníaco, seja lá o que for, e que fica claro que ali você vai tratar aquela situação. Agora, independente disso, em alguns casos, sim, a gente precisa de avaliar mais vezes. E outra coisa também, a gente fala da abordagem biopsico-sócio-espiritual. Eu não tenho que escolher entre a abordagem biológica, psicológica, social e espiritual. Eu vou olhar tudo isso junto e, às vezes, eu vou dar o antipsicótico para o paciente, recomendar a terapia, mexer na questão social, buscar o apoio espiritual, tudo ao mesmo tempo, tá? Então, fica um pouco nisso. Eu queria muito agradecer vocês pela oportunidade, recomendo entusiasticamente que procurem aprofundar mais, assim, até quem já viu aquele material que foi dado antes para estudo, que veja de novo. Quem não viu, que possa estudar, acho que dá um panorama inicial, e aproveitem para poder aprofundar. Então, dicas de aprofundamento, quem quiser aprofundar. A TV Noops é o maior canal no mundo nessa área, tem mais de 400 vídeos, de mais de 80 autores, de 15 países, e na descrição de cada vídeo tem um link para quem quiser explorar mais, links com artigos. Então, é uma biblioteca vastíssima. Tá? E tem disciplinas de pós-graduação, de graduação no Brasil, que usam aqueles vídeos como um material de estudo. Então, fica aí a dica. Quem quiser aprofundar mais também, no meu próprio currículo Lattes, você vai vendo os links para os artigos, e aí você consegue ir lá poder aprofundar. Também eu recomendo, quem quiser seguir as nossas redes, alex.nupes, a gente está sempre colocando no Instagram, Face e no X materiais novos sobre isso. E quem quiser aprofundar para valer, a gente tem também uma pós-graduação por EAD, de integração de espiritualidade na prática clínica, pelo NEISM, vários aqui participaram lá. Fica aí a minha... E vamos em frente, acho que a ideia é a gente conhecer cada vez mais, aprofundar, tem tanta coisa para se aprender, né? E que bom que vocês estão aqui com essa disponibilidade. Muitíssimo obrigado. Muito bem, pessoal. Infelizmente, nós chegamos ao final do nosso encontro. A hora já está avançada. Precisamos dar um descanso para o professor, com certeza. Alexander, você gostaria de dizer algumas últimas palavras, algum recado para todos? Não, eu ia até sugerir você divulgasse as coisas, mas já divulgou. Te agradecer, né, por essa iniciativa. A gente sabe quanto dá trabalho fazer essas coisas, né? Mobilizar todo mundo, integrar, divulgar. Poxa, a gente sabe, a gente que faz isso sabe que não é quem está de fora acha que o negócio é simples, né? É duro. Então, você está de parabéns, né, pela sua iniciativa. E é isso que a gente quer, né? Que mais pessoas façam, que cada um sinta o que eu posso fazer para poder ajudar? A gente fica demandando, tem que fazer isso, aquilo. Alguém tem que fazer alguma coisa. E se alguém é a gente, se não for a gente, quem? Né? Então, parabéns, Maurício, pela iniciativa, né? Conte sempre com a gente e todos vocês aí que sejam semeadores aí dessa nova abordagem mais integrada, mais humanizada e realmente científica. Eu agradeço imensamente. Então, olha, eu gostaria de expressar com toda a sinceridade do mundo minha gratidão a você, não apenas por ceder seu tempo para estar aqui conosco, que eu sei ser escasso e cheio de sacrifício, a gente sabe disso, mas também por ser um dos grandes responsáveis por nossa formação. E veja, quando eu digo isso, não se trata apenas da nossa formação intelectual, mas também da mudança que é proporcionada na nossa vida profissional e pessoal de muitos de nós que estamos aqui. Então, eu tenho certeza que eu falo em nome de muitos quando eu expresso esse agradecimento, e é por isso que eu deixo meus votos para que você continue firme e forte nessa sua empreitada. Ela é importante demais para a medicina e para o mundo. Conte sempre comigo, no que precisar, mesmo que eu tenha pouco a lhe oferecer, mas será sempre de coração. E muitíssimo obrigado a todos que estiveram aqui essa noite. Sem vocês, nada disso seria possível, claro. Eu fiquei extremamente feliz com a audiência de hoje, digna de um grande evento, e eu espero que todos tenham um excelente descanso, e mês que vem temos mais aqui. Boa noite para todo mundo, pessoal.
Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Se você é médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta ou de outra profissão da saúde, desconhece como abordar a religiosidade e a espiritualidade de seus pacientes, e tem interesse em estudar o tema espiritualidade aplicada à saúde e prática clínica, acesse o link na descrição para solicitar o acesso a nosso grupo. Muito obrigado pela sua participação.